Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus queridos amigos, confesso que não era a minha intenção gravar nenhum vídeo no momento. Mas vejam, eu acho que há algo acontecendo que precisa ficar claro para nós. Ok? Eu venho falando do Yaldabaoth, do Demiurgo, dos Arcontes, do Jeová da Bíblia, o genocida que matou milhares de pessoas. Este genocida, que no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, esse Deus começa a dizer o seguinte: então Javé se aborreceu de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou no âmago. E disse Elohim, Javé Elohim, disse o quê? Destruirei da superfície da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais e répteis e aves dos céus. Eu te pergunto, meu querido amigo que tem acompanhado os meus vídeos, o que os animais, o que crianças, o que outras pessoas têm a ver com esta raiva sanguinária do Demiurgo Jeová, Javé, Gadu, chame ele do que você quiser, Brahma, Alá, essa Bíblia está manchada de sangue. Se você espremer ela, você tira sangue, porque foi o que ele ensinou no Antigo Testamento. Raras exceções, umas palavrinhas muito bonitas, muito disfarçadas, de um ser que não é Deus, que nunca foi Deus onipotente, onisciente, onipresente, nunca foi a fonte, nunca foi o Pai, nunca foi. Ele nunca foi o nous, a mente universal, o uno, ele nunca foi a pronoia, nem o logos, nada dessas coisas. Ele foi um ser arrogante, que caiu do pleroma por sua arrogância. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, disse Jesus. Quem é Satanás? O acusador. Quem é Satanás? O acusador. O acusador, o opositor. Quem é Satanás? O acusador, o opositor. A serpente, o cara de leão. Aquele que governa esse sistema, o Deus deste mundo, o Deus deste século, o Deus deste éon, que cegou a mente dos incrédulos. É exatamente esse Deus que aparece aqui, dizendo: eu me arrependo de ter criado o homem. Ele, Jeová, Javé, Enlil, Yaldabaoth, ou seja lá o nome que você quiser dar, que é a mesma figura, querido. É o Proarcon, é o arconte-chefe, o comandante. Vou destruir o ser humano. Depois que ele mata todo mundo e resolveu, bem, aí eu quero governar o mundo com um grupinho de pessoas. Então, ele, eu quero
Vou destruir tudo. Aí lá vem que essa história do Gênesis é a história da epopeia de Gilgamesh. Está lá, sabe? Está lá nos registros sumério-acadianos. Quem é que quer destruir a humanidade? O Enlil. Aí o Enki resolve fazer alguma coisa para salvar alguém e resolve avisar a Noé, que nas tabuletas da Suméria tem outro nome, para construir algo como alguma coisa para flutuar só sobre as águas. Mas não foi só Noé que se salvou, não. Se salvaram outras e outras e outras pessoas nos diversos cantos da nossa esfera. E esse Deus é o Deus desses cristãos, dos fundamentalistas cristãos, que pegam o microfone, e dizem o seguinte: eles sabem que eles estão falando do Gadu, eles sabem que eles estão falando do Yaldabaoth, eles sabem disso. Então, aquele pastor resolve pegar o microfone e dizer o seguinte: prestem atenção no teor do discurso. Ok? O teor do discurso, pessoal. Ele está falando sobre o Gênesis. Então ele diz, bem, a gente está concordando com coisas que a Bíblia sempre condenou. Que o homem não se deite com o homem, porque é maldito e tal. Quem é que fala? O Javé, o Jeová, que estrupou a própria Eva. Que moral tem esse Deus para falar alguma coisa que ele mesmo fez? E eu já fiz vídeo sobre isso. E esses ignorantes religiosos não têm coragem de falar, porque são hipócritas e covardes. Porque estão ganhando muito dinheiro usando isso aqui. Não pagam imposto como eu e você pagamos. Porque eles alegam que estão fazendo caridade, estão tirando pessoas da rua, pessoas... Não, eles estão criando entes de hipócritas, entes de fanáticos. As igrejas são lugares de pessoas que ou estão muito doentes ou irão ficar muito doentes. Ok? Então ele pega o microfone e diz isso. Se eu pudesse, eu resetaria, mas eu coloquei esse arco-íris aí. O que foi o arco-íris? O sinal que ele fez com Noé. Olha, vou fazer aqui uma aliança para não destruir mais a terra. Veja só. Como eu já coloquei o arco-íris e disse que não posso fazer nada, eu não posso fazer esse reset. Ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele não é tolo. Ele acha que os outros são tolos ou são imbecis. Então ele pega e complementa. Bem, eu não posso fazer isso. Mas vocês podem. Agora é com vocês. É a vez de vocês fazerem o que eu fiz. O que foi que Javé fez? O Jeová, o Demiurgo, o Gadu, o Jabulon, o Ra-Satã, o Lúcifer. O que é que ele fez? Matou milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Ao longo da trajetória da história da Bíblia. É um dos maiores genocidas. Então esses fundamentalistas religiosos estão colocando a cara para fora porque eles estão encontrando base aonde? Aqui, ó. Sabe por que estão mandando matar pessoas homossexuais? Sabe por quê? Porque eles estão encontrando base aqui. Porque esse Deus manda fazer. Não é o Deus de Jesus Cristo, é evidente.
Portanto, esses cristãos são muito mais ligados a Jeová do que a Jesus. Porque Jeová gosta de morte. Ele é o Deus da morte. Ele matou Jesus por não concordar com ele. O problema desse pastor é que ele tem que retroceder um pouquinho, estudar mais. Não a teologia dele, mas estudar a história das culturas. E ele verá que a maioria desses seres são andrógenos. Você sabe o que é andrógeno? São seres que eram macho e fêmea. Há comentários, inclusive de rabinos, de que Adão possivelmente, em Gênesis 1, ele tenha sido criado homem e mulher. Ele tenha sido criado andrógeno. Ok? Ele tenha sido criado andrógeno. Então imagina que desde as gerações, no momento em que houve a manipulação genética para se fazer o homem, que não houve nada de criação de ex nihilo, esses bestializados, eles estão, claro, a troco desses milhões que eles recebem, com vida mansa, vida boa, carro do ano, jatinho. Não é não? Sustentado por lojas maçônicas. Não é? Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles querem uma guerra santa. Eles querem exterminar pessoas. Então ele diz, agora é com vocês. Eu não posso fazer nada, porque eu já fiz o arco-íris. Você está entendendo por que é que eu tenho falado que esse cristianismo está fadado ao fim? Vai chegar ao fim. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês muito clara. O tempo está chegando, é o tempo do conhecimento, minha gente. O quarto logos é o logos do conhecimento. Quando se abrirem o conhecimento, as mentes, a percepção espiritual, a consciência das pessoas se expandirem, essas pessoas jamais ficarão em igrejas. Porque a igreja é sinônimo de manipulação. Então, o que esse pastor reproduziu é aquilo que eu venho falando nos nossos vídeos. Não é? O genocida, Demiurgo, Jeová, Javé, e eu estou preparando um vídeo aí que vai falar mais algumas coisas aí sobre Jesus, e então vamos aguardar. Mas eu quis fazer esse vídeo para esclarecer isso aqui, gente. É absurdo. É absurdo. Sinceramente, as pessoas estão se intrometendo em vida particular das pessoas. A igreja não tem poder sobre vida particular de ninguém. O que você faz ou deixa de fazer com a sua vida pessoal é você. Nem a igreja e nem o Estado tem direito de interferir sobre a sua vida pessoal. Você tem direito de ter a sua fé, mas você não tem o direito de agredir minorias. Você não tem direito de incentivar morte e genocídio de pessoas, porque
quando você cita um texto deste aqui, em que Jeová reseta a humanidade, mata criança, mata jovens, mata mulheres grávidas numa inundação, ainda que a versão seja contada de outra forma, dá no mesmo, né? Acontece um monte de desgraça. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: eu não estou aqui para defender nada, eu estou aqui para dizer o seguinte: nós não podemos, pessoas de sã consciência, de bom senso, com equilíbrio, pessoas iluminadas, pessoas que expandiram a consciência e a percepção espiritual, não podem concordar com estes absurdos. Porque o que Jeová está tentando fazer é não sair do poder. E não sair do poder para ele significa sacrifício. Nem que ele tenha que matar pessoas. Porque ele já fez isso antes. Ok? Eu tenho pena dos cristãos que estão ligados ao Antigo Testamento e que são manipulados até pelo Novo Testamento, cujas coisas que tem lá, muitas coisas foram colocadas, enxertadas, e esse pessoal se acha o dono da verdade, porque estudaram 2 anos de teologia. Ah, olha, eu sou agora doutor de Deus, eu posso falar sobre Deus, eu posso dizer isso, eu posso dizer que, sabe, ele fez um reset, mas agora tem o arco-íris, agora não é comigo, agora é com vocês. Façam a parte de vocês. Esse cidadão merece ser processado. E eu diria mais: se o povo LGBTQIA+, forem ousados, eles abrem processos individuais contra ele, por ameaça de morte, pedem indenização, tá? Se cada pessoa que foi ofendida entrar com processo e pedir indenização, essa mormotice acaba no Brasil e acaba no resto do mundo. As pessoas não podem usar dos seus púlpitos para acharem que têm o direito, tá, de ordenar ou de fazer mensagem subliminares de que algo tem que acontecer, que alguém tem que morrer, que grupos têm que morrer. Lamentavelmente, eu espero que as pessoas que assistem esse canal não comunguem com estas ideias. Porque abrir a mente, abrir a percepção, aumentar a iluminação, significa sair do mundo da treva do demiurgo e entrar para um mundo de luz. O mundo do pleroma, o mundo da iluminação, aonde não há, porque em Deus não há nem vestígio, diz o apóstolo Paulo, de escuridão. E o apóstolo Paulo diz: nele nós nos movemos, existimos e somos. Então, portanto, meus queridos, eu espero que vocês possam compreender que o que está em jogo é o que o demiurgo está querendo. Não é? O demiurgo gosta de sangue, de morte. Ele é o Deus da morte. Pegue as páginas da Bíblia e você verá quantos assassinatos, quantas mortes, quantas coisas terríveis ele fez. Ele não é Deus. Nunca foi Deus. Tá? Ele é o Deus desse pessoal que estão ganhando muito dinheiro sem pagar impostos no Brasil. O que é terrível. Porque eu e você pagamos impostos.
Até o próximo vídeo. Aguarde que a gente vai ter muita coisa boa aí no nosso canal. Deixe seu like, nos ajude a compartilhar nossa mensagem.